No treinamento desta quarta-feira no CT Parque Gigante, 2 jogadores titulares estiveram ausentes da atividade, mas não devem ser problemas para o compromisso da próxima quinta-feira contra a equipe do São José, que Mano Menezes já está praticamente definindo a equipe que busca a recuperação da vice-liderança do Campeonato Gaúcho. No mercado de transferências, várias evoluções. Luiz Adriano está com um pré-contrato já assinado e a direção deverá viajar à Turquia nos próximos dias para buscar a liberação antecipada do jogador, que tem o pai bastante conhecido junto ao torcedor colorado. Aliás, o pai de Luiz Adriano se manifestou ao longo dessa terça-feira falando sobre a negociação envolvendo o filho. Charles Arangues tem a situação clínica sendo analisada. Ainda assim, o Internacional deverá, nos próximos dias, assinar também o pré-contrato com este jogador, em um dia onde a gente conheceu a versão do técnico do Bayer Leverkusen sobre a condição clínica do volante chileno. Falaremos também sobre a reunião nos próximos dias para buscar a contratação de Cuéllar. Uma boa notícia vinda da CBF e os primeiros jogos do Inter no Campeonato Brasileiro, tendo datas, horários e adversários já conhecidos. Esse é o Diário do Inter KTO de terça-feira, 14 de fevereiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. E eu começo falando sobre a atividade pela manhã no CT Parque Gigante, que teve os portões abertos e que teve 2 desfalques, que não preocupam para o jogo da próxima quinta-feira, mas são 2 desfalques. Alan Patrick e Rodrigo Moledo ficaram na academia, enquanto os demais jogadores faziam suas atividades de reapresentação para aqueles jogadores que atuaram na partida contra o Brasil de Pelotas e na segunda-feira ficaram só na academia. Eles não devem ser problemas, nem o Alan Patrick nem o Moledo para o jogo de quinta-feira. Ainda assim, o Moledo deverá ser reserva contra a equipe do São José. E aí, por uma questão técnica, o mercado está voltando ao time recuperado de uma lesão muscular. E o Mano Menezes quer dar minutagem para Gabriel Mercado e deve fazer isso nesta quinta-feira, colocando Moledo no banco de reservas. Já Alan Patrick deve jogar sem maiores problemas e o time do Inter já começa a ter um encaminhamento com a repetição da base que venceu o Brasil de Pelotas, tendo Pedro Henrique como centroavante, tendo aí a dúvida Johnny ou Baralhas como volante, mas tendo Gabriel Mercado na zaga. Essa é a definição do técnico Mano Menezes. Mas eu quero já avançar no mercado de transferências, porque tem algumas informações importantes e eu quero começar falando sobre o Luiz Adriano, atacante de 35 anos do Antalyaspor da Turquia e que está fechando um contrato com o Internacional. O vínculo deverá ser de uma temporada, até dezembro deste ano de 2023. E o Inter já assinou um pré-contrato com o jogador na Turquia. A questão agora, e o Inter deve, com a comitiva que está na Europa, do presidente Alessandro Barcelos, o gerente de mercado, Dave Bandeira, e o advogado do departamento de futebol, Felipe Telegrave, devem viajar para a Turquia para avançar no processo de negociação com o Antalyaspor para a antecipação da vinda do Luiz Adriano. Dessa maneira, o Luiz Adriano já poderia ser anunciado em seguida, já viajar para Porto Alegre em seguida e já atuar no Campeonato Gaúcho. O Inter está precisando de opções ali do meio para frente. O Luiz Adriano, por exemplo, na Turquia, atuou como um camisa 10 muitas vezes. O Alan Patrick hoje não tem reserva, então o Inter está precisando desse reforço também para Campeonato Gaúcho. Essa é a expectativa, que se desenrole a situação com o Inter na Turquia e essa viagem deve acontecer nos próximos dias e aí o Luiz Adriano possa desembarcar como reforço do Internacional. Aliás, o Luiz Adriano, que tem uma história no Inter, foi campeão do mundo em 2006 e tem uma família muito colorada, o pai dele especial muito colorado, o Adriano, você sabe quem é? O do Todos os Dias. Pois é, o Adriano, o pai do Luiz Adriano, deu uma entrevista para a Rádio Grenal na manhã dessa terça-feira. Em uma entrevista muito legal, onde o Adriano falou de todo o seu coloradismo, do coloradismo de toda a família, que todo mundo conhece, mas deu algumas informações importantes. A primeira, Luiz Adriano está em perfeitas condições físicas. Sendo contratado pelo Internacional, ele pode chegar e jogar. Não tem que passar por nenhum tipo de adaptação, de pré-temporada, de reformulação física. Ele está jogando e está em boas condições físicas lá na Turquia. Uma outra questão é que, obviamente, ele e toda a família torcem para que ele possa jogar no Internacional. E está todo mundo ansioso com essa possibilidade, mesmo que eles não tenham dado nenhuma informação extra em relação àquilo que a imprensa tem noticiado de que o Luiz Adriano deverá, de fato, ser jogador do Internacional.
E ele contou bastidores sobre a tentativa do Grêmio de levar o Luiz Adriano para o Grêmio em 2021. Ele disse que por ele, Adriano, que é o pai do Luiz Adriano, isso não iria acontecer e acha que foi muito mais questão da imprensa do que qualquer outra coisa e que o Luiz Adriano não teve não perto de jogar no Grêmio. Uma entrevista bem legal do Adriano, que é um cara, personagem muito querido pelo torcedor colorado e que vai poder ver agora, possivelmente, o filho atuando com a camisa do Internacional. O pré-contrato já está assinado e a liberação do Antalyaspor da Turquia também é esperada e deve acontecer ao longo dos próximos dias. Arangues. O presidente Alessandro Barcelos está na Alemanha neste momento, tá? E deve nesta quarta-feira fechar a contratação do Charles Arangues. Pré-contrato também deverá ser assinado, liberação do Bayer Leverkusen deve acontecer também para que ele já venha no Campeonato Gaúcho. A questão em debate neste momento é uma questão médica, tá? E aí o Cristiano Silva, da Rádio Guaíba, informou que o Guilherme Caputo, médico do Internacional, viajou para a Alemanha para realizar exames clínicos e médicos no Arangues, justamente para que o Inter tenha um relatório completo de qual é a condição física desse jogador. O Inter nega essa informação, tá, de que o Guilherme Caputo teria viajado para a Alemanha. De qualquer maneira, na tarde dessa terça-feira, eu gravei um vídeo contando a entrevista do Xabi Alonso, técnico do Bayer Leverkusen, que dá o seu parecer sobre a atual condição clínica do volante chileno. E assim, eu achei boas notícias para o torcedor do Internacional, tá? Porque a principal delas, o Arangues está curado da lesão no quadril que o tirou dos gramados desde outubro. O problema é que ele não vem jogando agora é uma questão física ou técnica, de opção do treinador, que acha que o Arangues está um pouco lento, porque sente um desconforto na panturrilha, e aí, segundo ele, os médicos do Bayer Leverkusen estão tentando investigar qual é a situação envolvendo essa dor na panturrilha. Mas tem mais por trás, o Arangues está em fim de contrato por lá, todo mundo já sabe que ele quer sair, e isso pode estar impactando no fato dele não estar jogando, que seria uma ótima notícia para o Internacional. Se o problema do Arangues não for físico, e for outro, contratual, de os caras não quererem mais usar ele, é ótima notícia para o Internacional, que está buscando informações mais detalhadas ainda sobre a condição médica do Arangues para fechar a contratação desse jogador. 33 anos, vai fazer 34 anos, e a tendência é que nos próximos dias também seja anunciado como reforço do Internacional. Sobre Cuéllar, tá? Informação dos meus colegas de Bandeirantes. O Inter deverá ter uma reunião na quinta-feira com o Al Hilal sobre Cuéllar. E aí o Inter está saindo na frente de todo mundo no que diz respeito à negociação com o clube árabe. Porque o Inter é o clube que está sentando na mesa com os árabes para tentar a liberação do Cuéllar. O Flamengo fez isso no Mundial, de alguma maneira, mas o Inter está saindo na frente dos concorrentes do Brasil pelo Cuéllar, tá? E o Inter quer trazer o jogador. E tem um pré-acerto com o jogador. Falta a liberação dos árabes. Na quinta-feira será o dia determinante para o Internacional buscar a contratação do Cuéllar, com a comitiva colorada sentando na mesa com os dirigentes do Al Hilal e tentando uma liberação do clube árabe para o volante colombiano, tá? Outras duas informações aqui. A primeira delas, vocês viram que foi aprovado pela maioria dos clubes da Série A, ou por unanimidade dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, a ampliação do número de estrangeiros a serem utilizados em competições nacionais. De 5 agora foi para 7. E isso é muito bom para o Inter, tá? Porque o Inter está projetando ter 6 jogadores estrangeiros no seu elenco principal. O Inter tem 3 neste momento, que é Bustos, Carlos de Pena e Gabriel Mercado. Mas o Inter quer contratar mais 3. Arangues, volante, o Ener Valencia, centroavante, e o Cuéllar, volante. Iria para 6. Agora pode, agora está permitido pela CBF, então uma normativa, uma aprovação que é muito boa para o Internacional e para os interesses do clube. E por último, nessa terça-feira, a gente ficou sabendo os primeiros jogos do Internacional no Campeonato Brasileiro. A tabela saiu, tá? O Inter estreia fora de casa, no Castelão, contra a equipe do Fortaleza. Depois joga contra o Flamengo em casa, na segunda rodada. Na terceira rodada pega o Goiás em casa. Na quarta rodada, São Paulo fora. E na quinta rodada, Atlético Paranaense em casa. É um começo duro para o Internacional. Fortaleza fora, jogo duríssimo. Flamengo em casa, não é fácil. Goiás em casa, este é o jogo mais fácil, talvez, desses primeiros 5. São Paulo fora, Pedreira, e Atlético Paranaense em casa, Pedreira também. Duríssimos os 5 primeiros jogos do Internacional, tabela já divulgada pela CBF. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. A gente teve Champions League nessa terça-feira, a gente teve o Bayer Leverkusen vencendo a equipe do Paris Saint-Germain, e eu quero convidar vocês também a apostar nessa quarta-feira de Champions League. Por exemplo, Borussia Dortmund e Chelsea,
odd do Borussia 2,42, odd do empate 3,4 e odd do Chelsea tá pagando 3. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!